Você não confia em si mesmo e ninguém percebe o quanto isso te destrói, porque por fora você funciona, você fala, você responde, você até sorri, mas por dentro existe um ruído constante, uma dúvida silenciosa, um peso que ninguém vê. E o pior, você se acostumou com isso. Talvez você pense que confiança é algo que nasce com algumas pessoas, algo que vem no DNA, ou na sorte, ou na aparência. Mas isso é confortável demais, porque te livra da responsabilidade e também te mantém exatamente onde está. A verdade é mais incômoda. Confiança não é algo que você tem, é algo que você constrói. E, principalmente, é algo que você treina. E é aqui que tudo muda, porque se é treino, você pode aprender, se é prática, você pode evoluir, e se é disciplina, você pode dominar. Mas antes de qualquer exercício, preciso que você encare uma coisa, sem fuga, sem distração, sem desculpa. Você não sofre por falta de capacidade, você sofre por falta de controle interno. É isso que te paralisa. Não é o mundo, não são as pessoas, é o que acontece dentro de você. Quando ninguém está olhando, você sente, você reage, você se perde e depois tenta compensar, com esforço, com comparação, com excesso de pensamento. Mas isso nunca resolve, porque você está tentando controlar o externo, enquanto ignora o interno. Os estoicos sabiam disso. Eles não buscavam motivação, eles buscavam domínio. Domínio da mente, domínio das emoções, domínio da própria percepção. E é aqui que começam os 3 exercícios, simples, diretos, mas desconfortáveis, como tudo que realmente transforma. Primeiro, silêncio. Não o silêncio do ambiente, o silêncio interno. Todos os dias, por alguns minutos, você vai se sentar, sem distração, sem celular, sem música, sem fuga, e vai observar. Apenas isso, observar. Os pensamentos vão vir, rápidos, desorganizados, ansiosos, e você não reage, não julga, não tenta mudar. Você só assiste. No começo, vai parecer impossível. Sua mente vai implorar por estímulo, por escape, por qualquer coisa que interrompa aquilo. Mas é aí que está o ponto. Você começa a perceber que não é os pensamentos, você é quem observa. E essa pequena separação muda tudo, porque quando você entende que pode observar, você começa a escolher. Escolher não reagir, escolher não se afundar, escolher não se identificar com cada pensamento que aparece. Isso é poder silencioso, invisível, mas brutal, e quase ninguém treina isso. Segundo exercício, desconforto voluntário. Você vive tentando evitar o desconforto, todo dia, o tempo todo, mas é exatamente isso que te deixa fraco, porque tudo que você evita te controla. Então, você começa pequeno, muito pequeno. Um banho frio, alguns segundos, respira fundo, fica. Seu corpo vai rejeitar, sua mente vai gritar. Isso não faz sentido, isso é desnecessário. Para com isso, e você permanece, não para provar algo aos outros, mas para provar algo a si mesmo, que você pode suportar, que você pode resistir, que você não precisa fugir. E aos poucos, isso começa a se espalhar. Aquela conversa difícil, você enfrenta. Aquela decisão incômoda, você toma. Aquela insegurança, você encara. Porque você treinou, não teoricamente, mas fisicamente. Você ensinou seu corpo que desconforto não é perigo. E isso liberta. Terceiro exercício, controle da narrativa interna. Essa é a mais sutil e a mais perigosa, porque você acredita em tudo que pensa. Eu não sou bom o suficiente. Eu sempre erro. Eles são melhores. E você repete isso todos os dias, como um mantra invisível. Mas aqui está o problema. Você não questiona, você aceita. Os estoicos tinham uma prática simples. Quando um pensamento surgia, eles perguntavam: isso é um fato ou uma interpretação? E quase sempre era interpretação. Então você começa a fazer o mesmo. Um erro acontece. Sua mente diz: você é incompetente. Você pausa, respira e responde: isso é um fato
ou uma história? E a resposta aparece. É só uma história, uma construção, uma narrativa. E se é uma narrativa, pode ser reescrita. Não com frases motivacionais vazias, mas com realidade. Eu errei. Eu posso melhorar. Isso não define quem eu sou. Simples, direto, honesto. E aos poucos, a voz interna muda, fica mais firme, mais estável, mais confiável. E isso cria algo raro: alinhamento. O que você pensa, o que você sente e o que você faz começam a se aproximar. E é aí que a confiança nasce. Não como um pico, mas como uma base. Agora, presta atenção nisso. Esses exercícios não são sobre se sentir bem, são sobre se tornar forte. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Se sentir bem é momentâneo. Depende do ambiente, depende das pessoas, depende do resultado. Ser forte não depende de nada disso. É silencioso, constante, inabalável. E quase ninguém percebe, mas você sente. Na forma como anda, na forma como fala, na forma como decide. Não existe mais hesitação excessiva. Não existe mais aquele atraso interno. Existe clareza. E essa clareza é perigosa. Porque quando você vê com clareza, você não aceita mais menos do que merece. Você não se esconde mais. Você não se diminui mais. E isso incomoda. As pessoas ao seu redor vão sentir, mesmo que não saibam explicar, porque você mudou o jogo, sem avisar, sem pedir permissão. E tudo começou com 3 decisões silenciosas: observar, suportar, reescrever. Simples, mas não fácil. E aqui vai algo que poucos dizem. Você não precisa acreditar em si mesmo no começo. Você só precisa agir. A crença vem depois. Sempre vem. Porque a mente segue o comportamento, não o contrário. Então para de esperar sentir confiança, para agir com confiança. Age primeiro, mesmo inseguro, mesmo desconfortável, mesmo sem certeza, porque é assim que você constrói algo real. E com o tempo, você vai perceber, aquela dúvida constante vai diminuir, aquela ansiedade vai perder força e aquele peso invisível vai desaparecer. Não completamente, mas o suficiente para você respirar e seguir, sem precisar provar nada, só sendo. Agora me diz, você vai continuar reagindo à própria mente ou vai começar a comandá-la? E mais importante, você está disposto a se tornar alguém que aguenta o processo ou vai voltar para o conforto que te mantém pequeno? Se isso te tocou de alguma forma, deixa seu like e se inscreve, porque aqui a gente não busca motivação, a gente constrói domínio. E isso muda tudo.